Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos estar resolvendo as atividades da semana 2 do PET 6. Vamos lá? Primeira questão. Marque os 5 pontos a seguir no plano cartesiano e ligue-os por segmentos de reta, formando um polígono. O ponto A tem coordenadas 2 e 4, B, menos 3 e 5, C, menos 4 e menos 2, D, 0 e menos 6 e E, 4 e 5. Então, vamos lá. O ponto A, nós vamos ter, né, vamos sair aqui da origem e vamos deslocar 2 unidades, né, no eixo horizontal para a direita, porque lá é positivo. Então, nós vamos deslocar aqui 2 unidades. 1, 2. E 4 unidades para cima no eixo vertical. Então, nós vamos deslocar 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Aqui está meu ponto A. Ponto B. Nós vamos deslocar no eixo horizontal 3 unidades para a esquerda. 1, 2, 3. E 5 para cima no eixo horizontal. Desculpa, no eixo vertical. Então, vamos deslocar 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui está o ponto B. Ponto C. 4 unidades para a esquerda. 1, 2, 3, 4. E 2 para baixo, porque é negativo. 1, 2. Aqui está o ponto C. Ponto D. Nós não teremos nenhum deslocamento na horizontal, só 6 unidades para baixo, né? Na vertical. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Aqui está o ponto D. Ponto E. 4 unidades para a direita. 1, 2, 3, 4. E 5 para baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui está o ponto E. E a questão pediu também para ligar, né, esses pontos por um segmento de reta para formar um polígono. Aí eu já fiz essa ligação aqui, ó, liguei o ponto A no ponto B no ponto C, o ponto C no ponto D, o ponto D no ponto E o ponto E no ponto A. Aí fechou o polígono, ok? Próxima questão. Responda as questões a seguir. Letra A. No eixo das abscissas, os valores de x são positivos à direita ou à esquerda? A abscissa é o eixo horizontal, tá aqui. Então, ele quer saber, né, se os valores no eixo dos valores de x são positivos. Onde é que ele é positivo? À direita, aqui ó, do lado direito é positivo. Letra B. No eixo das abscissas, os valores de x são negativos à direita ou à esquerda do zero. Olha aqui, né? A abscissa é o eixo horizontal, então ele é negativo à esquerda. Letra C. No eixo das ordenadas é o eixo do y. Os valores de y são positivos acima ou abaixo? Acima do zero. Letra D. No eixo das ordenadas, os valores de y são negativos, acima ou abaixo do eixo, ou abaixo do zero. Olha aqui. Abaixo, não é isso? Letra E. A primeira coordenada de um ponto no plano cartesiano é sua referência horizontal ou sua referência vertical, ou seja, é a abscissa ou a sua ordenada. Então, o primeiro valor, né, refere-se ao eixo horizontal, é a nossa abscissa. Então, o primeiro valor refere ao eixo horizontal, a abscissa. Letra F. Qual é o procedimento para marcarmos o ponto P de coordenadas A e B no plano cartesiano? Então, o A aqui, que é o primeiro valor, refere ao eixo horizontal, que é a abscissa, e o B refere-se ao eixo vertical, que é a ordenada. Letra G.
O que devemos fazer para formarmos um polígono cujos vértices são pontos de um plano cartesiano? Então, primeiro, nós vamos marcar os pontos, né, dos vértices no plano cartesiano e depois ligar esses vértices com um segmento de reta, construindo o polígono. Foi o que nós fizemos na questão de número 1, ok? Letra H. Para formarmos um polígono cujos vértices são pontos de um plano cartesiano, podemos ligar esses pontos por segmentos de reta em qualquer ordem? Não. Por quê? As retas que ligam os vértices, elas não podem se cruzar e não podem ter mais de duas ligações em um vértice, tá? Porque se isso acontecer, não vai ser um polígono. Letra I. Para formarmos um polígono cujos vértices são pontos de um plano cartesiano, em que ordem esses pontos deverão ser ligados por segmentos de retas, né? Eles devem ser ligados seguindo a ordem, né, dos quadrantes, correto? Próxima questão de número 3. A professora Joana desenhou um polígono no primeiro quadrante do plano cartesiano, né, conforme a figura abaixo. Em seguida, solicitou que os alunos realizassem algumas tarefas. Tente responder as perguntas que Joana propôs à turma. Então, tá aqui o desenho que Joana fez. É esse polígono azul aqui, ABC. Letra A. Quais são as coordenadas dos pontos A, B e C? Então, o primeiro valor refere ao eixo horizontal. Então, no ponto A aqui vai ser 2 e 2. As coordenadas de A é 2 e 2. As coordenadas de B, cadê o ponto B? Está aqui. Então, vai ser o quê? 6 e 2. E o ponto C, primeiro você olha o eixo horizontal, 2. Depois o vertical, 5. 2 e 5. Letra B. O que acontece se multiplicarmos as coordenadas dos três pontos A, B e C pelo número inteiro menos 1? Multiplique, marque os novos pontos no plano cartesiano, ligue-os e pinte o novo polígono formado de amarelo. Então, o que acontece? Vai multiplicar esses valores aqui tudo por menos 1. Ó, 2 vezes menos 1 vai ficar menos 2. Então, o ponto A vai ser menos 2 e menos 2. O ponto B vai ficar menos 6 e menos 2. E o ponto C, menos 2 e menos 5. Olha lá, nós vamos representá-lo aqui, né? Que ele pediu para representar no plano cartesiano. E colorir de amarelo. Então, já fiz o desenho aqui de amarelo, ó. Menos 2 e menos 2. Depois, nós temos o outro ponto aqui, né? Que é o menos 6, que é o menos 6 e menos 2. E o outro ponto, que é menos 2 e menos 5. Então, aqui está o nosso desenho, né? Do nosso polígono de amarelo. E quando a gente faz isso, né, irá aparecer uma figura o quê? Simétrica à figura original, que é essa figura aqui, ó, ABC. Letra C. O que podemos observar sobre esses dois polígonos, comparando as medidas dos seus perímetros, de suas áreas e de suas distâncias em relação à origem do plano cartesiano? Então, o que nós podemos, né, observar? Que os perímetros, né, que é a soma das medidas dos lados desse polígono, as áreas e as suas distâncias possuem os mesmos valores, tá? Então, você vê que, olha aqui, ó, a distância que o primeiro polígono que é o original está dos eixos, né, tanto horizontal como vertical, vai ser o mesmo. Aqui obedece a mesma distância, o polígono amarelo, tá vendo? E você vê que esses dois polígonos é do mesmo tamanho. Então, consequentemente, a área e o perímetro vai ser iguais. Letra D. O que acontece se multiplicarmos as coordenadas dos três pontos A, B e C do polígono azul pelo número inteiro 2? Multiplique, marque os novos pontos no plano cartesiano, ligue-os e pinte o novo polígono de verde. Então, olha lá. Nós vamos multiplicar, né, esses
esses valores aqui por 2. Então, ó, 2 vezes 2 vai ficar 4, 2 vezes 2, 4. Então, o ponto A vai ser 4 e 4. Vou multiplicar o ponto B por 2. 6 vezes 2 dá 12, 2 vezes 2, 4. Então, o outro ponto vai ser 12 e 4. E o ponto C, né? Vou multiplicar por 2 também. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 2, 10. Então, aqui, os novos pontos serão esses aqui: 4 e 4, 12 e 4 e 4 e 10, né? Pediu para representar aqui no plano cartesiano e colorir de verde. Então, aqui, ó, o ponto A tá aqui, ó. Liguei o 4 do horizontal com o 4 do vertical, né? O outro ponto, 12 do horizontal com o 4 do vertical. Então, tá aqui o ponto. E o ponto C, né? Foi 4 do horizontal com 10 do vertical. Então, tá aqui o meu polígono colorido de verde, correto? E quanto o perímetro, a área e a distância entre a origem, né? Todos aumentaram. Tanto o perímetro, quanto a área, quanto a distância, né? Do polígono que ele está dos eixos. Número 4. Marque no plano cartesiano abaixo os vértices A, B, C e D de um retângulo, cujas coordenadas são A, 1 e 1, B, 5 e 1, C, 1 e 4, D, 5 e 4. Em seguida, multiplique as coordenadas dos vértices A, B, C e D pelo número inteiro menos 2 e marque as novas coordenadas nesse plano cartesiano, formando um novo polígono. Verifique em qual quadrante o segundo polígono se encontra. Compare as medidas dos polígonos e das áreas desses dois polígonos. Anote suas observações. Então, primeiro nós vamos representar, né, o polígono no plano cartesiano. Então, o primeiro ponto é 1 e 1. Então, vai ser 1 no eixo horizontal e sobe uma unidade. Então, tá aqui o ponto A. Ponto B. Ponto B é 5 e 1. Então, 5, o primeiro valor refere-se ao eixo horizontal, vou colocar 5 unidades para a direita, 1, 2, 3, 4, 5. E uma unidade para cima no eixo vertical. Tá aqui o ponto B. Próximo ponto, 1 e 4. Então, nós vamos deslocar uma unidade, né, para a direita e vamos subir 4 unidades. Então, vamos subir 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Aqui está o ponto C. Ponto D, 4 unidades para a direita. 1, 2, 3, 4, 5 unidades para a direita. E 4 para cima. Então, vamos deslocar 4 unidades para cima. 1, 2, 3, 4. Aqui está o ponto D. Então, aqui nós temos o polígono ABCD, né? Tá aqui o nosso polígono. Multiplicando por menos 2, né? Então, vamos ver que quando nós multiplicarmos por menos 2, olha lá, as coordenadas vai ser menos 2 e menos 2, menos 10 e 2, menos 2 e menos 8, menos 10 e menos 8, correto? Pediu para representar no plano cartesiano, aqui está, ó, menos 2 e menos 2, menos 10 e menos 2, menos 2 e menos 8, e menos 10 e menos 8. Aqui está o nosso novo polígono. O perímetro, né, pediu para a gente poder estar observando e fazer uma relação entre o perímetro e a área. O perímetro e a área do polígono inicial, que é esse primeiro polígono aqui, ó, o perímetro é a soma das medidas de todos os lados. Então, nós vamos somar. Nós temos 4 unidades com 4, 8. 8 com 3, 11, com mais 3, 14. Então, o perímetro é 14. Área é base vezes altura. Aqui nós temos 4 unidades, aqui nós temos 3. 4 vezes 3, 12. Então, a área vai ser 12. Do segundo polígono, né? O perímetro, quando você soma as medidas de todos os lados aqui, nós vamos obter 28. E a área vai ser a base vezes a altura, que vai ser 8 unidades aqui, vezes 6 aqui, vai dar 48 a área, tá? Então, esse novo polígono, ele está no
terceiro quadrante, ó, primeiro quadrante, segundo, terceiro. Tá no terceiro quadrante. E o perímetro dobrou, né? De 12 para 20, desculpa, de 14 para 28 dobrou. E de 12 para 48 quadruplicou. Correto? Muito obrigada a todos pela atenção. E até a próxima aula, se Deus quiser.